Nos últimos tempos, não se fala em outra coisa no meio católico que não seja profecias do Padre Oliveira, um padre anônimo que usa o pseudônimo de Padre Oliveira. Só sabemos que mora no Rio Grande do Sul e que tem algumas profecias que têm deixado todos intrigados. Alguns defendem com unhas e dentes o padre e suas profecias, outros têm dúvidas e outros descartam totalmente a veracidade delas. Analisaremos aqui neste vídeo, em especial, a profecia dos 3 dias de trevas. Qual é a sua opinião? Primeiramente, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E compartilhe se você acredita que esse conteúdo faz diferença na sua vida. Como estávamos falando anteriormente, Padre Oliveira é um padre que não sabemos do seu rosto, não sabemos o seu nome, só sabemos que é um padre que mora no Rio Grande do Sul e teve algumas profecias durante os anos. Analisaremos sobre a luz da igreja, analisaremos sobre a luz da veracidade dos fatos e também usaremos a razão, que é o que a igreja nos pede. A igreja sempre diz que todas as revelações particulares, elas devem ser analisadas, nós devemos ter cautela e podemos acreditar ou não nelas. Isso não mudará a nossa fé mediante a igreja. Porém, não devemos desprezar nenhuma profecia, mas ao mesmo tempo não podemos acreditar em tudo. Mas vamos analisar agora a profecia dos 3 dias de trevas, que é uma das profecias que mais chama a atenção. Há quem diga também que ele profetizou a morte de Bento XVI. Alguns defendem este fato, dando então a ele uma veracidade. Alguns dizem que foi talvez uma coincidência. Sempre na história da igreja enfrentamos esse tipo de coisa. Existem sempre as correntes que defendem, as correntes que acusam. Vamos, sem delongas, à profecia e depois eu queria ouvir nos comentários também qual é a opinião de vocês. Vamos ao sonho. Não consigo me recordar exatamente da data da primeira vez que tive esse sonho. Apenas tenho certeza que começou no ano de 2003. Permaneci tendo este mesmo sonho por 16 anos, variando sua frequência entre 1 ou 2 vezes por semana, às vezes completo ou incompleto quando acordava no meio do sonho. Ao longo de todos esses anos, o que ia variando eram as pessoas, os lugares em que aconteciam os fatos, porém os fatos em si sempre eram os mesmos. Lá por janeiro de 2019, após eu contar este sonho a um familiar, nunca mais o tive. Eu não havia contado para ninguém o sonho até aquele dia, pois foi o dia em que pela primeira vez tive contato com as supostas cartas de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. Era muito semelhante os sonhos que eu tive com aquelas cartas. Então não tive outra escolha senão dizer: só pode ser a mesma coisa. Sempre começava do mesmo jeito este sonho. Estava perto da porta da casa. Como disse, ao longo dos anos o lugar variava. Do lado de fora, eu estava do lado de fora olhando para o céu. Num determinado momento o vi avermelhado, o céu avermelhado, mas em um tom diferente daquele do anoitecer ou do amanhecer. O sol estava próximo do horizonte. Havia como que fogo no céu, com coloração entre vermelho vivo e azul. Eram como nuvens, mas como nunca havia visto antes. Parecia fogo. Em seguida, via pássaros, muitos pássaros. Lembro de primeiro escutá-los todos voando na mesma direção. Então escurecia rápido demais,
como quando se prepara o tempo para uma tempestade. Nesse momento sempre havia alguém próximo. A pessoa também variava ao longo dos sonhos, que fazia a mesma pergunta: o que está acontecendo? Minha resposta também era sempre a mesma: está começando. A sensação era muito frio nesse momento. Após isso me via já dentro da casa. Estava fechando janelas e portas com madeiras e tábuas, cobertores e outros materiais. Os objetos que eu estava usando neste momento também variavam ao longo dos anos, mas o fato era sempre o mesmo, ou seja, estávamos fechando todas as aberturas do lugar. Havia várias pessoas comigo, todas conhecidas, ajudando a fechar janelas e portas, levando comidas e cobertas para um lado e para o outro. Sempre, nesta parte do sonho, alguém começava a questionar tudo. Isso não é preciso, é um exagero, já disseram na televisão que vai passar. E eu sempre terminava este momento dando uma ordem para que continuassem fazendo o trabalho. 2 detalhes que aconteceram em todas as vezes em que tive o sonho foram: eu olhando meu reflexo num dos vidros da janela e percebendo meus cabelos e barba brancos. Sempre que estávamos terminando de fechar tudo, algum conhecido chegava na última hora, sentia grande alívio por ter conseguido chegar. A sequência do sonho também seguia da mesma forma. A partir desse momento, tudo escurecia. Não conseguia mais perceber o rosto das pessoas que estavam na casa. As pessoas pareciam estar entre 20 e 30, não tenho certeza. Se acendia uma luz sempre no centro da casa. Lá, na primeira vez, quando eu tive o sonho, eram como velas, umas 5, 6, grandes e pequenas colocadas no centro. Nas outras vezes, parecia uma lareira. Isso se repetiu muito, mas sempre com velas na frente. Enfim, vamos à terceira parte do sonho. Todos reunidos no escuro, uma luz pequenina no meio, todos com um terço na mão. Alguém sempre dizia: está muito frio. E a minha resposta sempre nos sonhos se repetia: começou, melhor continuarmos rezando e mantermos a paz e o silêncio. Depois deste instante vinha a pior parte do sonho. Começávamos a ouvir barulhos como raios e trovões. Às vezes pareciam como que bombas estourando, um vento, assovios. Pelas poucas frestas que restavam se conseguia ver a claridade e piscadelas entre raios e bombas, que pareciam bombas. Difícil saber o que era essa luz que vinha de fora. Mas o medo era muito grande nesse momento. Se sentia tremor na casa, pelo chão, por tudo. A sequência seguia de modo que perturbava. Ouvíamos gritos, barulho do lado de fora, como se muita gente estivesse correndo pelas esquinas, ruas, vielas. Havia barulhos, coisas quebrando, gente sussurrando, gritando, sons de animais como cavalos, porcos e bois. Se eu pudesse descrever esse som, seria o som infernal. Não hesitaria em chamá-lo dessa maneira. Nesse instante, uma pessoa sempre se aproxima de alguma abertura da casa, como uma janela, como que querendo espionar o que estava acontecendo. E eu sempre e imediatamente dizia: fique longe das janelas, não olhe para fora. O sonho terminava sempre do mesmo modo, eu reunido com algumas pessoas ao redor de uma pequena luz, trancado numa casa com este som infernal acontecendo lá fora. E neste momento, olhando para a luz das velas, sentado num banquinho pequeno, eu dizia: precisamos aguentar 3 dias e tudo acabará. Nunca sonhei depois disso, e eu acordava antes,
ou exatamente naquele momento. Bom, é um sonho que não podemos negar impressionante. Se formos acreditar que aquelas cartas de Padre Pio eram dele mesmo, também nos impressionaria como é semelhante às descrições e às narrações. Há mais santos, há uma santa que, se não me falha a memória, viveu na época de Napoleão, posso estar errado, que também teve visões semelhantes com os 3 dias de trevas. Ponto 1. Os 3 dias de trevas não são surpresa para quem pesquisa no mundo católico, enfim. Por isso que há esta dúvida e, segundo alguns cálculos, seria por 2029 que aconteceria tudo isso. Nós temos que manter a calma, primeiro de tudo, não podemos nos desesperar, pois desesperados são os pagãos. Quem tem Deus terá medo, com certeza somos humanos, teremos medo. Não vamos dizer aqui que nós somos pessoas que não passam por dificuldades espirituais, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Se nós nos convertermos a partir de hoje, acontecendo ou não essa profecia, acontecendo ou não tudo o que a gente ouve falar por aí, nós temos que saber que nossa alma estará entregue a Deus e aí sim estaremos salvos. Agora eu quero saber, sinceramente e profundamente, de vocês. Coloquem, por favor, nos comentários o que vocês acham, quais seriam as ponderações. Quero conversar com vocês nos comentários. E a partir dos nossos comentários poderemos fazer um novo vídeo, não é verdade? O que vocês acham desta profecia e das profecias e do Padre Oliveira? Vocês acham que há verdade? Vocês acham que há histeria? Gostaria de saber. Se vocês gostaram do conteúdo, deem um like, comentem e sejam inscritos no nosso canal. Agradeço de coração por estar até aqui, vocês todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.